Eu preciso falar com você hoje. Não é por acaso que você está aqui, lendo ou ouvindo essas palavras neste exato momento. Existe uma força maior que conduziu os seus passos até este lugar. E eu acredito, com toda a certeza do meu coração, que Deus tem uma mensagem específica para você hoje. Uma mensagem que vai atravessar o cansaço que você carrega, vai perfurar a camada de dor que se acumulou ao longo dos anos e vai depositar dentro de você uma semente de esperança que ninguém mais vai conseguir arrancar. Eu sei como você está se sentindo. Eu sei o peso que é acordar de manhã, e a primeira coisa que vem à sua mente é o rosto do seu filho. Eu sei como é olhar para a cadeira vazia na mesa do jantar e sentir aquele aperto no peito que não tem nome, mas que dói demais. Eu sei como é fingir que está bem na frente das pessoas, sorrir quando alguém pergunta como a família está, e por dentro estar completamente despedaçado. Eu conheço essa dor, e é exatamente por isso que eu estou aqui com você hoje. Você já acordou de madrugada com o coração apertado, pensando no seu filho? Você já ficou parado na porta do quarto dele, olhando para aquele espaço vazio e sentiu uma dor que não tem nome? Você já segurou o choro na frente das pessoas? Respondeu, "Tá tudo bem." Quando alguém perguntou da família, mas por dentro estava completamente despedaçado, você já olhou para o seu filho nos olhos e não reconheceu mais aquele menino que você criou? Já tentou conversar e ele simplesmente fechou a porta na sua cara? Já viu ele fazer escolhas que partiram o seu coração em pedaços e mesmo assim continuou amando, continuou orando, continuou esperando, sem saber até quando as forças iam aguentar? Você já chegou em um ponto tão fundo que começou a ouvir aquela voz cruel que diz que não adianta mais, que já tentou de tudo, que ele não tem mais jeito, que está na hora de desistir? Se a sua resposta para qualquer uma dessas perguntas foi sim, então eu preciso que você saiba uma coisa antes de qualquer outra. Este vídeo não chegou até você por acaso. Deus não dorme. Deus não esquece. E Deus certamente não esqueceu do seu filho. Eu vou te contar uma história que vai renovar a sua esperança e, ao final, faremos juntos a oração que quebra as correntes mais pesadas, a oração que abre as portas que o inimigo fechou, a oração que traz de volta aquilo que o mundo tentou roubar de você. Imagine uma mãe comum, assim como você. Uma mulher que dedicou a vida inteira para criar os seus filhos com amor, com sacrifício, com fé. Uma mulher que abriu mão de sonhos, de confortos, de tempo, de tudo, para garantir que aquelas crianças tivessem o melhor que ela podia oferecer. Uma mulher que levou os filhos para a igreja, que orou sobre eles enquanto dormiam, que colocou o nome deles no altar, que ungiu a porta do quarto deles com óleo, que acordou de madrugada intercedendo. E mesmo assim, chegou um dia em que ela olhou para o filho e não reconheceu mais aquele menino. O mesmo filho que um dia tinha dito que queria ser pastor quando crescesse, agora chegava em casa com os olhos vermelhos, com amigos que ela nunca tinha visto, com um olhar vazio que gelava o coração. O mesmo filho que um dia abraçava a mãe antes de dormir, agora passava dias sem dirigir uma única palavra a ela. As brigas eram constantes, às vezes gritadas, às vezes em silêncio, mas sempre dolorosas, sempre devastadoras. E o mundo falava. Oh, como o mundo falava! As pessoas ao redor tinham opinião para tudo. A vizinha dizia que ela tinha sido permissiva demais. A irmã da igreja dizia que era falta de disciplina. A própria família apontava o dedo e dizia que ela tinha errado em algum lugar. E no fundo do coração, ela começou a acreditar. Começou a carregar uma culpa que não era dela. Começou a achar que era castigo, que era consequência, que era tarde demais. E então veio a voz mais cruel de todas. A voz que não vem de fora, mas de dentro. A voz que sussurra nas madrugadas quando o choro não deixa dormir. A voz que diz, desiste, ele não tem mais jeito. Você já tentou de tudo, já orou, já jejuou, já chorou, já conversou, já implorou. Não adianta mais. Solta. Mas essa mãe fez uma escolha que mudou tudo. Ela decidiu que não ia ouvir o mundo. Ela decidiu que não ia ouvir a vizinha, nem a irmã da igreja, nem a própria família. E ela definitivamente não ia ouvir aquela voz traiçoeira que tentava apagar a última chama de esperança dentro dela.
Ela decidiu ouvir apenas uma voz, a voz de Deus. E Deus disse a ela uma coisa muito simples, muito direta, muito poderosa. Esse filho é meu antes de ser seu. E eu nunca desisto do que é meu. Sabe o que aconteceu a partir daquele momento? No plano natural, nada mudou de imediato. O filho continuava perdido, as brigas continuavam, o silêncio continuava. Mas no plano espiritual, algo completamente diferente começou a acontecer. Cada vez que essa mãe dobrava os joelhos, uma luz era acesa na escuridão onde o filho estava. Ela não via com os olhos naturais, ela não sentia com as emoções humanas, mas as suas orações eram como flechas de fogo disparadas diretamente contra o inimigo que tinha cercado o coração do seu filho. A Bíblia diz, em Tiago capítulo 5, versículo 16, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Muito. Não um pouco. Não às vezes. Muito. Eu quero que você entenda o que acontece quando uma mãe intercede pelo filho. Não é uma conversa comum. Não é um pedido educado lançado para o céu na esperança de que alguém ouça. É uma guerra. É uma batalha travada nos lugares celestiais. É um filho de Deus exercendo a autoridade que foi conquistada no Calvário, pisando em cima das obras do inimigo, declarando a palavra de Deus sobre uma vida que o diabo tentou sequestrar. Essa mãe aprendeu a orar diferente. Ela parou de orar com medo e começou a orar com autoridade. Ela parou de pedir como quem não merece e começou a declarar como quem conhece o seu Deus. Ela parou de dizer se for da tua vontade para aquilo que a própria Bíblia já havia prometido e começou a dizer: Senhor, tu prometeste, e eu estou cobrando a tua palavra. Ela orava de manhã antes do sol nascer. Ela orava à noite, depois que a casa silenciava. Ela orava no trabalho, em silêncio, enquanto as mãos trabalhavam e o coração clamava. Ela orava no trânsito. Ela orava no mercado. Ela orava enquanto cozinhava. A vida dela inteira se tornou uma oração contínua, um clamor que não parava, uma intercessão que não conhecia descanso. E o inimigo tentou cansá-la, tentou desanimá-la. Usou o próprio filho para magoá-la com palavras que cortavam como faca. Usou as circunstâncias para gritar que era inútil continuar. Usou o tempo para sussurrar que já era tarde demais. Mas essa mãe tinha aprendido algo precioso. A fé não anda pelos olhos. A fé anda pela palavra. Houve um dia específico que ela não sabia que seria diferente dos outros. Um dia que começou igual a todos os outros, com o coração pesado e os olhos cansados de tanto choro. Mas naquele dia, no momento em que ela se ajoelhou e abriu a boca para interceder, algo quebrou. Não foi ela que sentiu, foi o filho. O filho que estava em um lugar escuro, cercado por pessoas erradas, afogando a própria dor em coisas que prometiam aliviar, mas só destruíam mais, de repente sentiu alguma coisa que não conseguiu explicar. Uma saudade que não era só da mãe, uma voz que não vinha de fora, uma lembrança de quando era criança e se sentia seguro, uma sensação de que havia algo melhor, de que aquilo não era tudo o que a vida tinha para oferecer. As correntes não aguentaram mais o peso da intercessão. Você precisa entender isso. As correntes que o inimigo coloca nas pessoas têm um limite. Elas são fortes, são reais, são dolorosas, mas elas têm um limite. E quando uma mãe que ora chega nesse limite, as correntes quebram. Não porque ela é especial, não porque ela é mais santa do que as outras, mas porque o Deus que ela serve é o Deus que disse que nenhuma arma forjada contra os seus prosperará. O filho, que estava cego, começou a enxergar. O desespero deu lugar ao arrependimento. A dureza do coração começou a se desfazer como gelo ao sol. Porque onde há uma mãe que ora, onde há um pai que não desiste, onde há uma família que persevera na fé, o inferno é obrigado a recuar. O diabo não tem escolha. Ele tem que soltar o que não é dele. E ele veio. O filho voltou. Não com fanfarra, não com um discurso ensaiado, não com uma explicação que justificasse tudo o que tinha acontecido. Ele voltou com lágrimas nos olhos e uma palavra simples nos lábios. Mãe, me perdoa. O abraço que aconteceu naquele momento
Não foi apenas o abraço de uma mãe e um filho. Foi o abraço do céu e da terra. Foi a confirmação de que Deus ouviu cada oração, cada gemido, cada lágrima que havia caído no silêncio da madrugada. Foi a prova viva de que nenhuma oração sincera cai no vazio. Nenhuma. O milagre aconteceu. Não foi sorte, não foi coincidência, não foi o tempo resolvendo as coisas por conta própria, foi joelho no chão. Foi fé que não cedeu quando tudo ao redor gritava para desistir. Foi uma mãe que escolheu acreditar no Deus do impossível quando o possível já tinha se esgotado. E o mesmo Deus que restaurou essa família está ouvindo o seu clamor agora mesmo. Ele está ouvindo você. Ele vê o seu filho. Ele conhece cada detalhe da situação que você está vivendo, cada nuance da dor que você carrega, cada noite que você não conseguiu dormir, cada oração que você achou que não foi ouvida. Ele ouviu tudo. Ele guardou tudo. E ele está agindo mesmo que você ainda não consiga ver. Agora eu preciso que você faça uma coisa. Apenas uma coisa. Pare tudo o que está fazendo neste momento. Pare os pensamentos acelerados. Pare as preocupações que ficam rodando na sua cabeça. Pare a ansiedade. Pare o medo, pare a dúvida. Só por alguns minutos pare tudo. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E se você tiver uma foto do seu filho por perto, estenda a sua mão em direção a essa foto agora mesmo. Porque nós vamos entrar em guerra espiritual. Nós vamos juntos, você e eu, levantar a nossa voz diante do trono de Deus por esse filho que o Senhor colocou no seu coração. Você não está sozinho nessa oração. Há milhares de mães, milhares de pais, milhares de famílias ao redor do mundo que estão orando junto com você neste momento. E onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele está no meio. Imagine então o poder que há quando milhares se unem em um mesmo clamor. Senhor Deus, Pai eterno, Criador de todas as coisas, nós entramos na Tua presença agora mesmo. Não por mérito próprio, não por obras, não por perfeição, mas pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, que nos dá acesso livre ao Teu trono de graça. Pai, Tu conheces cada coração que está clamando agora. Tu conheces o nome de cada filho, de cada filha que está perdido, que está preso, que está longe. Tu conheces os caminhos escuros por onde eles andam, os lugares onde eles se encontram, as correntes que os prendem. E Tu és maior do que tudo isso. Eu oro agora por cada filho representado nessa oração. Pai, visita esses filhos agora. Que o Teu Espírito Santo vá até onde eles estão e os alcance. Que a Tua luz penetre em cada escuridão. Que a Tua voz fale mais alto do que qualquer voz do inimigo. Que a lembrança do amor que receberam toque o coração deles, com uma saudade que só Tu podes satisfazer. Quebra agora, Senhor, as algemas do vício, toda a dependência química, toda a escravidão ao álcool, toda a prisão das drogas. Eu declaro que está quebrada agora pelo poder do sangue de Jesus. Quebra as algemas da rebeldia, essa dureza de coração que levantou muros e fechou portas. Quebra a cegueira espiritual que não deixa esses filhos enxergar a armadilha do inimigo. Abre os olhos deles, Senhor, assim como abriste os olhos do filho pródigo quando ele voltou a si e enxergou a realidade. Eu cancelo agora, no nome de Jesus, toda maldição hereditária que opera sobre essas vidas. Todo padrão de destruição que se repete de geração em geração, toda herança espiritual negativa, toda porta que foi aberta pelos antepassados, eu decreto que está fechada agora pelo sangue do Cordeiro. Uma nova herança começa aqui. Uma herança de bênção, de restauração, de propósito. Eu profetizo sobre cada filho representado nessa oração. Você voltará ao lar. Você será restaurado. Você encontrará o seu caminho de volta. Você será uma bênção e não uma maldição. Você cumprirá o propósito que Deus planejou para a sua vida antes mesmo de você nascer. Nenhuma arma forjada contra você prosperará porque você pertence ao Senhor. E eu oro por cada pai e cada mãe que está intercedendo agora. Renova as forças deles, Senhor. Que aqueles que esperam no Senhor renovem as suas forças e subam com asas como águias. Que o cansaço seja substituído por esperança.
Que o desânimo seja substituído por determinação. Que a dúvida seja substituída por uma fé inabalável no Deus que faz o impossível. Declaramos que este é o tempo da virada. Este é o tempo da restauração. Este é o momento em que o inimigo tem que devolver o que roubou, com juros e correção, porque o Senhor prometeu que o ladrão, quando pego, restituirá 7 vezes. Em nome de Jesus, amém. Agora, antes de você fechar esse vídeo, eu quero te pedir 3 coisas rápidas que vão levar menos de 1 minuto. A primeira, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhuma oração, nenhuma palavra, nenhum vídeo. Toda semana tem conteúdo novo aqui para alimentar a sua fé e te lembrar de que você não está sozinho nessa caminhada. A segunda, vai lá nos comentários agora e escreve de onde você está assistindo este vídeo. Pode ser o nome da sua cidade, do seu estado, do seu país. Eu adoro ver de onde as pessoas chegam até aqui, e isso me mostra que Deus não tem fronteira, que a oração não conhece distância, que a fé une pessoas que nunca se viram, mas que comungam do mesmo clamor. A terceira, se essa oração tocou o seu coração, se você tem um testemunho, se você já viveu algo parecido com o que foi contado aqui hoje, escreve nos comentários "O meu filho é do Senhor" e compartilha um pouco da sua história, porque o seu testemunho pode ser exatamente o que outra mãe precisa ler hoje para não desistir. A sua fé declarada pode ser a faísca que acende a esperança de alguém que está no limite. Compartilha este vídeo agora com aquela mãe que você sabe que está sofrendo por um filho, com aquela amiga que você viu chorando semana passada, com aquela irmã de igreja que está quase desistindo. Um clique seu pode mudar a história de uma família inteira. Obrigado por ter ficado até o final. Que Deus blinde a sua família, guarde os seus filhos e traga de volta tudo aquilo que o inimigo tentou roubar. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.